Quem abre uma cova acaba caindo nela, e a pedra rolará sobre quem a pôs em movimento. Xerxes e Amã chegaram para o grande e último banquete de Ester, e mais uma vez, enquanto o rei estava tomando vinho, ele perguntou a Ester o que ela queria, e disse que ela poderia pedir qualquer coisa, inclusive a salvação dos judeus. Então, Ester fez uma cara de coitadinha e disse ao rei que a única coisa que ela queria é que o rei salve a sua vida e a vida de seu povo, pois existe um homem muito perverso que está querendo matá-los. O rei ficou furioso e perguntou quem era esse homem. E nessa hora, Ester revelou sua origem judia e que é o perverso Amã, aquele que quer matá-los, o perseguidor dos judeus e primeiro-ministro do rei. A posição de honra que Amã pensou ter ao ser convidado por Ester ao banquete era na verdade uma armadilha para que ele não pudesse fugir da ira do rei. Xerxes então saiu e foi buscar os seus guardas para prender Amã. Porém, Amã estava desesperado de medo e se jogou no sofá em que Ester estava reclinada para implorar por sua misericórdia. Quando o rei voltou e viu Amã jogado no mesmo sofá que Ester, ele se enfureceu e disse: "Você está maluco? Você está querendo abusar da minha rainha dentro do meu palácio e bem na minha frente?" Os guardas do rei então prenderam Amã e, por acaso, um deles disse ao rei Xerxes que Amã havia construído ontem uma forca de mais ou menos 20 metros para matar Mordecai, o judeu, primo de Ester e salvador do rei. Xerxes então não perdeu tempo e ordenou que Amã fosse enforcado na mesma forca que ele construiu para matar Mordecai. E assim o rei acalmou-se. Amã, o homem que começou o dia esperando enforcar Mordecai e ser homenageado tanto pelo rei quanto por Ester, acabou o dia tendo que honrar Mordecai e sendo enforcado na mesma forca que ele construiu para matá-lo. Amã não fazia a mínima ideia de que Ester era judia, e quando usou sua carta Exterminador de Judeus, Mordecai usou sua carta Armadilha Rainha do Povo, que estava virado de cabeça para baixo durante todo esse tempo. Naquele dia, o rei entregou todos os bens de Amã para Ester e colocou Mordecai como seu novo primeiro-ministro. Porém, eles queriam mais. E Ester se jogou aos pés do rei, dizendo que não suportaria ver a destruição de seu povo e pediu que ele anulasse o decreto de extermínio. Bom, essa nem parece aquela mesma Ester que fez corpo mole quando Mordecai intimou. O rei lhe disse que decretos reais não podem ser anulados, mas o que eles podem fazer é enviar um novo decreto, permitindo então que os judeus se defendam de seus inimigos. E foi exatamente isso que aconteceu. Mordecai enviou um decreto real autorizando os judeus a se organizarem e se defenderem de seus inimigos, quando o dia da matança chegar. Todos aqueles que atacassem os judeus poderiam ser mortos, e junto com eles, suas mulheres e filhos, e os judeus poderiam ficar com todos os seus bens. Mas eles não poderiam atacar ninguém. Esse decreto servia apenas para se defender. Os judeus de toda a Pérsia festejaram quando esse novo decreto foi lido, e muitos outros se tornaram judeus. Quando o grande dia chegou, 76 mil inimigos dos judeus foram mortos, inclusive os 10 filhos de Amã, que além de mortos foram pendurados em forcas pela cidade. Porque nessa história, as pessoas gostam de matar os outros enforcados. Bom, os judeus não ficaram com os bens de ninguém, mostrando que eles não estavam guerreando para roubar, mas sim para se defender daqueles que tentavam lhe matar. Havia em torno de 50 milhões de pessoas no Império Persa e o número de inimigos mortos corresponde a 0,15% do Império. Porém, nada é dito quanto ao número de judeus mortos em combate, o que certamente também deve ter ocorrido. Após se livrarem de seus inimigos, os judeus comemoraram e decidiram que esse deveria ser um festival anual, como a Páscoa, onde celebrariam a libertação de seus inimigos, dando banquetes e ajudando aos pobres. O festival ficou conhecido como Purim, que significa sorte, ou os dados que Amã tirou a sorte para decidir a data do extermínio judeu, o dia em que o seu luto e tristeza se transformaram em alegria e festa. Nossa história termina em 474 a.C., com Mordecai em posição de prestígio, sempre ajudando os judeus, e o rei Xerxes, por algum motivo incerto, aumentando os impostos de seu império, possivelmente para custear suas infindáveis guerras.
Porém, em 465 a.C., nós sabemos que Mordecai não é mais o primeiro-ministro e que Esther, por algum motivo, não é mais rainha. Um dos ministros do rei, chamado Arcabano, assassina o rei Xerxes, fazendo com que um de seus filhos assuma o poder e com que a rainha Vasti volte ao trono. Ninguém sabe ao certo se Esther e Mordecai foram mortos durante esse golpe ou se foram apenas destituídos de seus cargos. Porém, as palavras de Mordecai parecem ter sido mais verdadeiras do que ele mesmo imaginava. Talvez você tenha sido feito rainha justamente e apenas para ajudar numa situação como esta, tendo os dois sumido de toda a história após salvarem a vida dos judeus. E Mordecai havia dito também: você morrerá e a descendência de seu pai será apagada. Cena pós-créditos. Mordecai era descendente de Simei, um parente de Saul, e quando Davi sofreu um golpe de estado dado por seu filho Absalão, Simei amaldiçoou e caçoou de Davi. Porém, o rei demonstrou misericórdia e não o matou, apesar da enorme vontade de todos os seus soldados de matá-lo. Graças à misericórdia de Davi, Simei teve descendentes, entre eles Mordecai, que viveu para salvar todo o povo judeu.